Rapidamente, eu não me apresentei, mas eu sou economista, sou conselheira no Conselho Federal de Economia, já fui presidente no Conselho de Economia aqui do Estado de Goiás, defendi o doutorado em Economia ano passado. Então, assim, eu amo a área, de fato, de economia. E a gente tem um escritório que é a Pool Consultores, formado por economistas e estudantes de economia. Então, a gente ama os nossos parceiros da administração e contabilidade, mas nós somos apaixonados pela economia. E, falando, então, agora dessa temática, o que a gente percebe quando a gente vai atender as empresas? Falta de dados. Ou a empresa tem um sistema, tem um software, não alimenta direito, ou quando alimenta com algumas inconsistências. Então, esse é o primeiro ponto para um processo de tomada de decisão. Então, sem dados, eu não consigo ver em qual direção a empresa está caminhando. Então, ela vai ser o horizonte para o empresário. E eu até brinco, né? Em algumas lojas, a gente tem parceria com o pessoal da rede da construção e a gente atende as lojas de experiência. Então, quando a gente deixa a tarefinha para lançar os dados, a gente volta na segunda visita, que eles não lançaram, eles falam assim, nossa, mas se eu soubesse que você ia vir, eu tinha lançado os dados. E aí, o que eu tento conscientizar o empresário? Os dados são importantes para vocês. Nós, da consultoria, a gente precisa realmente para conseguir analisar, mas mais do que para nós, é para vocês esses dados. Então, ele é um registro vital para a empresa. Por meio dos dados, a gente consegue ver como que está a operação. E aí a gente consegue tomar decisões mais conscientes. Então, ele vai me auxiliar nos processos de decisão das rotinas que eu vou tomar dentro da minha empresa. Então, a gente para de tomar decisões por achismo. Não, eu acho que meu faturamento é tanto, que minha margem é tanto, então eu posso, inclusive, aumentar os meus gastos aí com o pessoal. Então, a gente precisa tomar um cuidado de tomar essas decisões por achismo. A gente precisa ter essa clareza da situação da empresa para antecipar riscos. Eu falo, olha, uma empresa que ela faz a sua gestão financeira, controla seus números, ela consegue passar pelo momento de crise. Uma empresa que não faz isso, infelizmente, a probabilidade dela sair do mercado é muito alta. Então, a gente tem fatores econômicos que a gente não consegue controlar, que é para além da nossa empresa. Então, cenários econômicos, tanto internacional quanto interno nosso, vai influenciar e vai impactar o nosso negócio. Então, se eu tenho o controle dos meus dados, se eu trabalho com a margem ali de segurança, eu vou conseguir passar por esses períodos difíceis. E aí vale lembrar que esse ano é ano eleitoral e ano que vem a gente não sabe como vai ser o cenário, né? E aí eu pergunto aos empresários, vocês estão preparados para poder iniciar 2027? Porque 2026, ano eleitoral, a gente já sabe como que é a perspectiva, é muita moeda circulando. Então, principalmente quando se trata de eleições estaduais e federais, que tem um impacto maior. Mas e 2027? Estão preparados para isso? A gente não sabe, independente de qual governo ganhar. A gente não sabe, a gente tem questões fiscais que a gente precisa organizar, tem questões de política monetária que precisa ser alinhado com as políticas fiscais. Então, isso ainda é uma incógnita. E aí eu quero trazer um dado para vocês que acredito que a maioria já conhece, mas continua dentro do mesmo formato. 60% das empresas elas fecham em 5 anos e 23% fecham nos 2 primeiros anos por falta de planejamento. Isso é um dado do Sebrae. Então, quando a gente pega os dados de recuperação judicial, a gente vê o quanto aumentou o número de processos e pedidos de recuperação judicial. Aqui eu tenho fatores de questões de política monetária, taxa de juros, que é o que a gente não vai entrar nesse aspecto. Porém, se eu tenho um controle financeiro, eu conheço os meus dados, eu consigo minimizar, às vezes, esses impactos externos dentro da minha empresa. E aí, às vezes, eu não preciso entrar com um pedido de recuperação judicial. Então, assim,
tinha reduzido, e a gente tem um fator de pandemia ali, naquelas quedas que tiveram, mas 2025, mais de 2.400 CNPJs entraram com pedido de recuperação judicial e quase 1.000 processos em 2025. Esse período aí ainda são períodos de análise, não significa que a empresa foi à falência, foi apenas o período de pedido. E aqui eu tenho por setor, e a gente vê que o setor agropecuário é o que lidera, depois o setor de serviços, em 2025. A gente vê que a agropecuária quase não apareceu, né, nos anos aí para trás, mas em 2025 a gente teve um grande aumento aí de pedido de recuperação judicial. Então, esses dados a gente precisa estar atento. Comércio também, em 2021, 2022, foi bem baixo, 2025 já subiu para 532, que é na área que vocês estão, né, a parte de comércio. Então, eu preciso saber dos meus dados comerciais, da parte dos custos operacionais que eu tenho ali e da parte financeira, justamente para a gente tentar minimizar esses impactos externos e a gente conseguir sobreviver a essas crises externas. Kércia, principais relatórios na área financeira, DRE, fluxo de caixa e DFC. Se o seu sistema te der essas informações, você já está num bom caminho, porque DRE e DFC é uma visão de passado, é hoje para trás. Então, é um retrato de como foi a sua empresa no período que se encerrou. E o fluxo de caixa é hoje para frente. Então, eu preciso também analisar o fluxo de caixa. Eu até falo, se você consegue controlar seu fluxo de caixa, você minimiza impactos negativos dentro do seu DRE e dentro do seu DFC. E aí algumas empresas têm uma dificuldade com o fluxo de caixa, mas talvez, se a gente fosse colocar num ranking, eu olharia fluxo de caixa primeiro, para depois DRE e DFC. Bom, e utilizem a tecnologia ao favor de vocês. Kércia, dá para fazer planilha de Excel? Eu não vou falar que não dá. Dá. Mas, hoje em dia, a gente tem muito software que não é tão caro a licença dele e que ele entrega o feijão com arroz. Ele consegue entregar um relatório de DRE, ele consegue entregar um fluxo de caixa. Então, comece com esse software mais em conta, faça um cálculo de ponto de equilíbrio, considerando o software mais desenvolvido para a sua empresa. Na hora que chegar no faturamento, faça a troca para esse software melhor. Mas tenha um sistema para poder você conseguir gerar relatórios. Kércia, quando que eu devo parar de analisar meus dados financeiros? Quando a empresa encerrar a operação, ou você vender e ela falir, quando você se aposentar ou quando você falecer. Não tem como. É só nessas 3 situações. Por quê? A gestão financeira é um processo contínuo, vitalício. Infelizmente, não tem como. Precisa olhar todos os dias? Precisa. Ah, mas eu tenho um pessoal lá que faz e meu gerente financeiro ele me reporta os dados. Ótimo, mas de vez em quando, olha lá você, seu sistema, para ver se realmente está tudo correto, se os relatórios eles estão saindo conforme é a realidade da sua empresa. Bom, então, dados geram informação, informação gera decisão e decisão gera resultado. É isso que vocês precisam entender, tá bom? Então, sobre o conteúdo, é isso. A Irma já havia comentado com vocês alguns trabalhos que a gente realizou. A gente tem um curso de gestão financeira que a gente gravou, são 4 horas de aulas, e aí a gente gerou um cupom de desconto para quem é do Sindimaco. O que tem nesse curso, Kércia? Começa com a estrutura do departamento. Se eu não tenho meu departamento organizado, os processos organizados, eu não vou conseguir gerar os dados dentro do sistema. Então, depois a gente fala de contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, que muita empresa tem dificuldade de fazer e é primordial. É ali que a gente descobre desvios. Fluxo de caixa, como analisar a DRE, como analisar a DFC e como fazer um planejamento financeiro. Então, a gente tem esse curso, temos um e-book, a gente criou 3 e-books, um falando a parte mais operacional da empresa, um como ler um DRE, como ler um DFC, como ler um balanço patrimonial. E é isso. Acho que eu estou dentro do meu tempo, bateu na trave. Obrigada. Obrigada, Kércia.
E olha que ela nem falou, né, do planejamento, que eu achei super interessante o formato dela. Eu sofro demais com planejamento, dela é ótimo. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Sinailton, sou da Comercial São José da Construção. Kércia, como a Kércia já fez um serviço para mim, eu queria complementar. Esse seria um complemento legal para mim? Esse curso? Porque, na verdade, a gente vai perdendo um pouco ali, né? Mas, assim, para a gente alimentar e tal, seria interessante? Olha, até a Irma um dia me perguntou isso lá para a loja dela. Para quem já tem os processos definidos, talvez um módulo de fazer a leitura do DRE. Porque os outros, é o seu caso que eu já atendi vocês. A gente já desenhou todos os fluxos de processo. Se trocou algum funcionário, seria interessante. Mas se não teve a troca do funcionário, talvez só um módulo de leitura dos relatórios poderia agregar, no caso, para a sua loja e o planejamento financeiro. Porque os outros, foi tudo que a gente já implantou lá. Tá, e esse módulo eu adquiro como? Só o módulo? Ixi. Lá, ué, você viu lá o... Eu vi o total. O total, né? Não, eu vou ter que, então, pensar numa estrutura aí de disponibilizar só uns módulos. Se eu adquirir aquele, ele está no meio. Pega o negócio completo, porque não, seguinte, é só... vai ficar parecendo que você toma banho e lava um pedaço do corpo. Não, eu só fiz a pergunta, eu não entendi. Então, ele está ali no meio, o módulo, então, né? Tá, ele é o módulo 6 e o módulo 7. São os dois últimos módulos. Agora, para revisar, para uma reciclagem, a gente finalizou a consultoria lá em 2020, início de 2025, não foi? Foi. Então, assim, se for para reciclagem, ok, mas se não mudou nada da estrutura, os dois últimos módulos ajudariam mais vocês. Então, tá ótimo. Obrigado. Ok. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então, vamos continuar. Obrigada, Kércia. Obrigada, Sinailton. A nossa segunda pauta é a NR1. Nós vamos ter 20 minutos com a doutora Cristiane e o doutor Glaucio, lá da Clismed. Né? Os dois são de lá, né? Tá. A doutora Cristiane sempre me atende muito bem lá na Clismed. Eu faço todos os meus ASO, todos os meus exames, o PCMSO, o PGR, tudo lá na Clismed também. E agora nós vamos fazer a NR1, que o benefício social fechou também para... Nós conseguimos fechar com o benefício social para fazer a NR1. Então, na minha loja, que agora eu estou vendendo uma, então vou ficar só com uma loja. Então, na minha loja, eu vou fazer com a Clismed, porque eu consegui uma negociação muito bacana lá com o benefício social. Inclusive, nós já colocamos na CCT, eu vou assinar ela hoje. Ela é opcional, então nós vamos poder colocar a R$ 5,79 por funcionário por mês, a NR1, e lá está incluso já o exame psicológico preventivo, e depois aquele laudo psicossocial, o PGR, que a gente paga uma parte do PGR, que tem um desconto, agora não vai pagar mais nada, o PGR vai sair 0,800. E tem os exames. O que eu achei mais interessante são, caso necessite de tratamento psicológico, dentro do pacote já tem o tratamento e não precisa contratar psicólogo, que já vai estar lá dentro já. Então, por R$ 5,79. Isso para quem já tem o benefício social. Nos outros sindicatos, eles colocaram tudo junto, eu preferi colocar separado para poder ser opcional. A loja faz, se quiser, com ele. Se não, se quiser fazer fora, os outros orçamentos que eu fiz, só o psicossocial e mais a inclusão no PGR de um item lá, é a média de 150, o mais barato que eu encontrei, até 250 por ano por funcionário. Aí, se a gente pensar que 5,79 vai dar R$ 69,00, vezes 5,79 vezes 12, dá R$ 69,48. Eu fiquei bem, assim, fiquei feliz com isso e é isso que eu vou fazer na minha loja. E aqui, a doutora Cristiane vai tirar algumas dúvidas, porque a partir do dia 26 de maio agora, mais uma das coisas que nós temos que estarmos atentos, é que o governo já vai poder mandar algumas autuações se a gente não estiver em dias com esse PGR, com essa NR1 dentro das nossas empresas. Tá? Então, fica à vontade, doutora Cristiane, 20 minutos. Obrigada. Tem o material que a gente...
Tá. Deixa eu colocar. Tem um material aí, Jefferson. Coloca, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Cristiane. Liga o seu microfone, por favor. Tá ligado? Todo mundo me ouvindo? Então, meu nome é Cristiane Fortino, sou médica do trabalho, sou diretora técnica da Clismed, diretora clínica também. E desde o ano passado nós estamos focados nessa questão da NR1, porque ela não é uma novidade, né? Ela já vem abrangendo essa questão na NR17. Então, como a colega falou aqui do lado, tudo baseia-se no gerenciamento. Então, o gerenciamento de risco ocupacional nada mais é do que a gente já fazia na NR17. Ela veio, a nova redação da NR1, ela veio para mostrar para a gente que a gente precisa retomar a fazer o que a NR17 fala. A parte técnica, que ela abrange a parte mais operacional mesmo, que está no PGR, eu vou disponibilizar para o engenheiro Glaucio, que ele é engenheiro do trabalho, e depois, no final, a gente tira as dúvidas que forem necessárias, tá bom? Obrigada. Passador, bom dia a todos. Eu vou passando para o jeito. Vou passando aqui. Tá. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão da NR1, né, porque para muitos isso é novidade. Está sendo trabalhado isso já desde o ano passado e o governo, ele, na verdade, ele vem trabalhando essas ferramentas, vem trabalhando sobre a questão do levantamento desses riscos ocupacionais dentro das empresas, né, dentro das organizações. E aí ele vem trazendo isso para a NR1 justamente para que haja o quê? Gestão, gerenciamento dessas informações, né? Então, assim, são etapas de avaliações desses riscos ocupacionais, com foco, claro, que nesse momento agora sobre os fatores psicossociais, né? E isso que a doutora Cristiana já acabou de mencionar aqui, isso não é agora, né? O governo, na verdade, ele está só intensificando esse trabalho mesmo, para que as empresas comecem, na verdade, a voltar suas atenções para isso. Porque já é abordado na NR17, né? Na NR17 fala sobre os fatores ergonômicos, ele já aborda os fatores psicossociais também. Então, assim, nós precisamos entender que como fazer esse trabalho, qual que é a importância desse trabalho, como que a gente deve fazer para que realmente a gente consiga fazer a gestão desses fatores, né? Porque, assim, a gente entende que são etapas, né? São processos que têm que ser iniciado e criado, que aí eu consigo enxergar muito bem que o risco mal gerido ele vai custar muito caro para as empresas. E o que foi abordado recentemente agora, que mas aí, a partir do dia 26 de maio agora, né, o governo com as suas atuações, ele vai começar a notificar as empresas? Desculpa. Não, na verdade já está sendo autuadas as empresas. Porque, na verdade, trazer isso para a NR1 é trazer para gerenciamento, porque isso já tem que ser abordado já. Né? Já está na NR17, então já deveria estar sendo trabalhado isso dentro das empresas. Então, assim, isto estar na NR1 só traz a obrigatoriedade da gestão, de fazer o gerenciamento das informações. Então, algumas empresas já estão sendo autuadas por deixarem de fazer, por deixarem de levantar e reconhecer a existência desses fatores, por deixarem de criar um plano de ação, por deixarem, inclusive, de manter atualizados os seus PGRs. E digo mais, além de você manter essa primeira etapa do processo estruturada, na verdade, eles estão, inclusive, cobrando qual é a eficácia das ações que são inseridas no plano de ação também. O que nós fizemos no longo de 12 meses? Quais foram as ações? Conseguimos atingir 100% dos nossos funcionários? Quais foram os obstáculos que nós enxergamos nesse período? O que foi feito, na verdade, sobre isso? Então, assim, o maior risco hoje é deixar de enxergar esses fatores, né? Então, por isso que tem que ser um trabalho muito bem estruturado, tem que ter acompanhamento, tem que, de fato, fazer gestão de estudo também. Gestão. Porque, assim, o maior desafio hoje da NR1, né, são os inventários baseados apenas na questão da observação. Mas como é que a gente vai realmente colocar isso em prática? Como é que a gente vai envolver todos os funcionários? Né? A gente precisa deixar de ter um documento estático, tem que ser flexível, tem que ser dinâmico, tem que ser atualizado em todo momento que a gente fizer as ações, a gente tem que voltar e evidenciar todas elas também e mostrar qual foi a eficácia dessas ações. Então, sim, a gente precisa criar, na verdade, as evidências objetivas desse trabalho, a gente precisa criar um plano de ação, a gente precisa mostrar que, exigir que, do ponto de vista técnico, a gente consiga realmente enxergar esses períodos reais, né? Avaliação desses riscos ocupacionais. Isso é que monitoramento. Por isso que a gente traz isso para a NR1, porque a gente precisa evidenciar, a gente precisa criar as documentações, a gente precisa ter a participação de todos os funcionários, porque assim, nesse momento,
Qual é a principal ferramenta? Qual é a melhor ferramenta? São os funcionários, é a participação de todo mundo. Que aí, a partir desse momento que a gente cria, a gente começa a evidenciar, começa a ter a participação de todo mundo, a gente começa a mostrar que a ferramenta está funcionando. Eu preciso da participação maciça, né? Para a gente realmente conseguir ter um plano de ação eficaz, para que a gente consiga ter, evidenciar as ações feitas pela empresa. Até para a gente poder chegar no plano de ação, uma coisa bem eficaz, é importante tudo isso que o engenheiro está falando. Exatamente. E aí, uns grandes desafios aí do pessoal do RH, do departamento pessoal, é realmente ter essa integração com o sistema de segurança. A entender quais são as ferramentas obrigatórias, como que a gente vai colocar isso para funcionar, como é que a gente vai levar informação para todos os funcionários, quais são a metodologia que a gente vai utilizar, né? Então, assim, muitas empresas estão desenvolvendo alguns softwares justamente para poder facilitar esse trabalho, para ter uma geração automática desses indicadores, ok? E assim, talvez essa seja uma ferramenta da mais fácil de aplicação, inclusive. Porque a gente tendo um sistema para poder apresentar, para poder fazer com que todos tenham acesso a isso, vai facilitar, inclusive, na aplicação de uma pesquisa, porque ela é digital, ela é rápida. A gente vai ter realmente as respostas anônimas e rastreáveis também, porque a gente precisa que seja sigilosa e anônima, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser rastreável, para que a gente realmente consiga mostrar quantos funcionários participaram, quais foram os setores que tiveram maior participação, aqueles que deixaram de participar também. E aí a gente tem essa consolidação automática dessas informações, né, da aplicação de uma ferramenta para a gente poder levantar a existência dos fatores psicossociais, a gente consegue, ao mesmo tempo, ter essa gestão, fazer essa integração do gerenciamento dos riscos e manter também um PGR atualizado, né? Embora a própria legislação ela fala assim, olha, até 2 anos a gente pode fazer uma revisão do nosso documento. Muitas pessoas se pegam muito nessa questão de 2 anos. Ah, mas eu só vou voltar mexendo com o meu PGR daqui a 2 anos. Eu só vou me preocupar, na verdade, com essas ações porque eu tenho 24 meses para executar. Não, pelo contrário. A própria NR1 ela fala sobre gerenciamento. A partir do momento que você levanta a existência dos fatores de risco, você consegue enxergar esses fatores, principalmente a questão do psicossocial, qual que é o plano? Né? E aí a gente vai pelo mais grave. Qual que é o plano, qual que é a ação para aquela ação que eu enxergo que ela tem que ser de imediata. Então, assim, nós temos até 24 meses para poder trabalhar isso. Né? E aí, consequentemente, a gente vai ter uma exposição aos riscos ocupacionais, porque a gente está ali para fazer isso, é um trabalho preventivo. Né? A gente não vai trabalhar por reação, a gente vai trabalhar por prevenção. Então, vamos desenvolver a metodologia, vamos aplicar um questionário, né, com base científica, onde a gente vai conseguir, inclusive, identificar os fatores ergonômicos também percebidos nesse trabalho. Claro que os fatores psicossociais hoje talvez tenham sido a grande preocupação de vocês no dia a dia, principalmente pensando agora que está chegando próximo do prazo, né, que deram-se esse prazo de 12 meses para que as empresas começassem, startassem, começassem a colocar em prática o plano de ação, começassem a colocar, inclusive, alguma metodologia que já vinha sendo aplicado antes. Por que a gente realmente agora está focando isso na NR1? Pela questão do gerenciamento. Porque muitas empresas têm apresentado aí os índices de afastamento preocupantes, muitos funcionários se afastando, e até então a gente não tinha essa ligação, não tinha esse nexo causal. Será que realmente a ansiedade do Glaucio tem relação com o ambiente de trabalho? Será que realmente a síndrome de burnout ela tem relação com o ambiente de trabalho? Como é que se propaga isso? Não é uma interação, não é uma propagação interpessoal, no meio com o ser, as pessoas estão compartilhando no mesmo ambiente de trabalho. Será que isso também não está relacionado com a parte ergonômica, quando a gente fala sobre qualidade de vida, conforto, né? Então, assim, essas condições ambientais, elas precisam ser enxergadas também. A gente precisa ter essa percepção de segurança e fazer esse trabalho preventivo. Então, quando a gente consegue, inclusive, ter essa integração direta entre gestão e o PGR, a gente consegue alimentar esse inventário de risco também, de forma mais assertiva, né? Porque a gente está assistindo realmente o que está acontecendo dentro das empresas. E aí a gente vai priorizar com base nessa frequência de impactos e no impacto dessas exposições também. Claro que isso vai apoiar um plano de ação e vai facilitar, inclusive, a revisão contínua do PGR, certo?
evidenciar essas ações para que, mesmo que seja às vezes uma auditoria interna ou externa, né, para que a gente realmente consiga ter um registro desse monitoramento contínuo, para que a gente consiga criar os históricos dessas ações corretivas também, né? Com isso a gente vai ter os dados objetivos para possíveis auditorias e, claro, que com base técnica para a defesa jurídica também. Então, assim, fazer gestão garante com que as empresas tenham essa segurança jurídica, né? Faz com que as empresas consigam também trabalhar o lado preventivo, que esse é o maior objetivo. A gente vai ter isso com quais são os resultados, Glaucio, desse impacto direto no negócio? Menos afastamento, menos ações trabalhistas, decisões baseadas em riscos reais, não por achismo também, né? E controle passivo dos invisíveis. Consequentemente, qual que seria o impacto para isso, então, em relação ao RH? Indicadores de saúde ocupacional, apoio às ações de qualidade de vida, as campanhas, promoções que são voltadas para a área de segurança, o trabalho preventivo, de fato, né? E, claro, que vai trazer também dados para que a gente consiga ter uma negociação interna também, saber onde preciso abordar, como abordar, com a participação de todo mundo, com a integração, na verdade, em relação aos treinamentos e desenvolvimento pessoal. Com foco, claro, na questão da segurança, né, do lado do trabalho preventivo, uma integração com gestão de risco, metodologia estruturada e, claro, com uma atualização também em relação às normas regulamentadoras, que a gente observa que, desde 2019, elas vêm passando por essa atualização, vem trazendo, abordando mais sobre gestão, falando mais sobre a questão da participação de todos os funcionários. Então, assim, a gente precisa, na verdade, começar a criar essas ferramentas e colocá-las em prática mesmo, para que a gente consiga enxergar e entrar com plano de ação. Ok? Ok, obrigada. Posso começar? Pode sim. Posso começar com as perguntas? Por favor. É o seguinte, você falou, na minha cabeça ficou assim, sabe, uns borrão, não entendi nadinha. É o seguinte, vamos lá, dois, né? É porque para você é uma coisa simples, né? Está muito claro, para nós não está. Vamos ver. Hoje, quem tem que fazer PGR? As empresas que estão no lucro real, lucro presumido. Quem está no Simples Nacional não precisa fazer o PGR. Porém, a NR1, todo mundo vai ter que fazer. Quem está no Simples Nacional, que não fazia, agora vai ter que fazer vai fazer a NR1, que consta no PGR. Vamos lá. Quem já faz o PGR, o que é o PGR? Doutor, fala para nós aí, o que a gente faz no PGR hoje? Então, na verdade, assim, existem algumas observações em cima dessa fala, porque as pessoas pensam, mas eu sou Simples Nacional, eu sou microempreendedor individual e tal, mas a própria norma ela fala assim, olha, a partir do momento que você faz esse levantamento e enxerga a existência dos riscos ocupacionais, principalmente a ergonomia, o químico e o biológico, não tem como a gente deixar de fazer. Então, esse PGR é um programa de gerenciamento desses mesmos fatores de riscos, desses riscos ocupacionais. Tá, os riscos ocupacionais. Quais são os riscos ocupacionais? Físico, químico, biológico, ergonômico de acidente. Então, quando o Glaucio fala sobre exposição ao ruído, eu estou falando sobre risco físico, que eu consigo medir, né, quantificar esse risco. Quando eu falo sobre ergonômico, eu estou falando sobre postura, sobre condições do ambiente de trabalho. Então, a mesa, a cadeira, exatamente. Como é que a pessoa está se portando, sentando. Principalmente agora sobre a questão dos fatores psicossociais, que está falando sobre relação agora, o psicossocial. Interpessoal, porque quem já faz o PGR, já faz. Exato. Mas não faz o psicossocial. Agora vai ter que fazer o psicossocial. O que é o psicossocial? Então, essa parte do psicossocial, na verdade, ela entra agora como um implemento do que nós já fazemos, né, sobre o PGR. Ela já constava na NR17. Ela já constava na NR17. Tá, mas a maioria de nós não fazíamos, porque são empresas pequenas, médias, sim. E nem sabia que ia ter que lidar com um tipo de situação dessa, que normalmente é assim, na nossa cabeça, a gente já paga os impostos e é uma coisa que o governo deveria dar esse apoio para a empresa, Exato. E o governo está devolvendo para nós, né? Então, Exatamente. assim, esse psicossocial, porque veja bem, esse dia eu estava lá no SESEG, e nós estávamos no SESEG, e uma pessoa já tinha ligado lá para o advogado lá e falado, olha, é o seguinte, eu estou com problemas mentais por causa da empresa. Aí o advogado perguntou para ele, tem quanto tempo você está na empresa? Vai fazer 3 meses, eu estou na experiência. Pelo amor de Deus,
Então, olha a cabeça, sabe? Pra Então, isso que- está tendo muita dúvida, né? Então, é Mentalidade importante distorcida dentro da em relação a empresa isso também. deixar bem claro, né, o que é esse risco psicossocial. Uma coisa que você... E outra coisa, assim, você falou aí, né? Precisa ter um cronograma, precisa dessa orientação. Então, nós temos que orientar isso, nós temos que fazer esse exame, esse psicossocial, ele é confidencial, nós temos que guardar e ter acesso a ele, caso nós precisemos no futuro, né, por 2 anos, porque é o tempo que tem de uma reclamação trabalhista, né? Na Após, verdade, o ou é psicossocial- 5 anos? Não, o psicossocial, ele não é... Ele é como se fosse o sigilo médico. Ele é rastreável, mas ele é sigiloso. Então, Pois é, a empresa não vai ter Não, acesso não a tem isso acesso. Ela aí. vai ter acesso Só ao se quê? precisar e o juiz pedir, aí a gente sim, vai aí sim. enviar Mas isso. ela tem justamente essa questão da avaliação desse gerenciamento de risco ocupacional do psicossocial, ele vai gerar um conteúdo para mim. Fala mais perto aí. Ele vai gerar um resultado. Ele vai gerar resultado. E baseado nesse resultado, sim, a gente dá o aporte jurídico. Entendeu? Porque assim, uma empresa que ela não teve aumento, nem diminuiu a questão do risco psicossocial, ela não vai ter ação judicial. Se ela tiver, a gente vai ponderar aonde está esse risco, em qual setor, qual que foi o risco, porque são N riscos. Então, do ano passado para cá, quando foi adiada, a gente já vem trabalhando em relação a isso. O que acontece? Que nem a senhora deu esse exemplo. Isso eu vejo todos os dias. Eu estou com burnout porque eu estou sendo assediado. Como? Moralmente. Como assim moralmente? O meu chefe falou que é para mim fazer tal coisa. Mas isso é subordinação. Você entendeu? Então, está havendo essa confusão realmente e a gente precisa clarear isso para as empresas. Risco psicossocial, ele vai ser gerenciado, ele não vai ser criado. Entendi. Entendeu? A grande preocupação também é como identificar isso, se isso tem relação com o ocupacional ou não, se isso é pessoal ou não. Essa é uma grande preocupação, né? Por que isso veio realmente cair sobre o nosso colo agora na parte de prevenção, de saúde ocupacional? Porque, na verdade, até 2, 3, 4, 5 anos atrás não tinha nexo causal. Então, assim, chegava na Previdência lá os afastamentos, a Previdência falava assim, mas vem cá, esse afastamento seu é proveniente de quê? Ansiedade, síndrome de burnout, etc, etc. E aí a pessoa relatava, não, mas isso aqui é lá no meu trabalho. Mas como que você consegue realmente provar que existe nexo? Não tinha nada nesse sentido. Então, acendeu-se a luzinha alerta e falou assim, então a gente precisa começar a trabalhar o lado preventivo. E como? A gente precisa, inclusive, estruturar um trabalho para identificar onde que realmente está tendo esses gatilhos, se é na parte ocupacional ou se é na parte pessoal. Então, sim, são várias expertises que a gente precisa trabalhar e fazer a gestão dessas informações realmente para saber se isso tem relação com o pessoal ou não. Né? E as pessoas precisam entender até que momento, né? Como que eu vou responder uma pergunta se eu não tenho esse entendimento? Como que a gente realmente vai dar um nexo causal se a gente, às vezes, consegue enxergar, promover, proporcionar um ambiente totalmente salubre para a pessoa, né? Com todas as condições sanitárias possíveis, conforto. Como é que ela vai dizer para mim, não, isso aqui tem relação com o meu trabalho? Né? Então, a gente precisa realmente fazer a gestão. Por isso que veio parar na NR1, porque não dá para simplesmente a gente chegar aqui e falar assim, olha, o Glaucio está sofrendo síndrome de ansiedade, porque a gestora dele está cobrando produção. Não, peraí, vamos investigar isso, vamos acompanhar, vamos desenvolver algumas ferramentas para a gente realmente ter essa certeza mesmo. É porque nós normalmente, né, a gente cobra a venda do vendedor, né? Aliás, tem que cobrar tudo, né, gente? Mas Quem é isso o é líder, meta. a gente Isso é liga meta. de resultado, Exatamente. tem metas. Então, aí... Agora, fala para nós, o que é burnout mesmo? Quando a pessoa ela está sendo, de alguma forma, está sendo ou cobrada ou provocada, que é a forma correta de ter que entregar alguma coisa, mas de forma errada. Também, mas assim, a palavra coação é uma coisa que a gente não consegue mensurar dentro daquilo. Então, por isso que é multifatorial. Então, assim, eu sou imediata do Glaucio. Glaucio, eu preciso que você faça isso, isso e isso para mim. E você tem prazo. Mas eu estou com um problema em casa, eu não vou conseguir te entregar. Qual que é a minha reação? Dentro do ambiente, o problema é seu que você está com um problema dentro de casa. Eu preciso que você me entregue isso porque o nosso combinado foi esse. O meu contrato de trabalho contigo é esse.
Então, assim, ó, aí já começa a gerar um desconforto no trabalho e em casa. Aí, o que acontece? Pela questão multifatorial, eu começo a levar para um outro lado. Toda vez que o Glaucio me vê, ele desenvolve um gatilho. Nossa, a doutora Cristiane está vindo lá. Nossa, eu não fiz tal coisa, eu não vou entregar tal coisa. E eu estou, de qualquer maneira, eu estou cobrando dele o que foi propositado dentro do contrato. E isso vai gerar o quê? Vou no médico amanhã, aí ele chega lá no médico, que é alheio a toda essa situação. Estou com um problema em casa, estou com um problema no trabalho, e isso está me causando insônia, isso está me causando síndrome do pânico, isso está me causando transtorno de ansiedade generalizada. Para eu colocar o CDF como síndrome de burnout lá, eu tenho que ter estudado aquilo, eu tenho que saber da cronologia daquele funcionário e daquele paciente. Como em todos os lugares existem o diagnóstico correto e o diagnóstico de acordo com a situação pontual que o médico está vendo. Entendeu? Então, assim, ó, hoje em dia, por isso que existe a gestão. Eu estou com síndrome de burnout, que é o excesso de trabalho, o excesso de cobrança e o excesso de desconforto dentro do trabalho. Tá, mas espera aí, qual que é a tua função? Eu sou gerente de vendas. Qual que é a tua meta? A minha meta é fazer 1 milhão de vendas esse mês. Certo? Certo. Tu fez quanto? 500. Mas por que tu fez 500? Mês passado tu fez 2 milhões. Por que esse mês fez 500? Porque eu estou com um problema. Então, assim, isso é o gerenciamento de riscos dentro da NR. Isso sim é o gerenciamento. Então, não é uma coisa estática. Aí sim, o que a gente, dentro do programa, dentro do cronograma de ação, o que tem para a gente melhorar a condição desse funcionário? Mandar embora o chefe? O chefe é o dono. O que a gente precisa fazer? Treinamento. A gente precisa gerir essas empresas. Com quem? Existem várias formas de eu dar uma ordem para o meu funcionário e de fazer uma solicitação para ele. Glaucio, eu quero que você vá agora. Glaucio, por favor, você pode fazer o que eu te pedi? São conotações diferentes. E é uma coisa assim, ó, tão simples que a gente pode, porque o respeito ele cabe em qualquer lugar. Só que a gente não pode fugir ao contrato, à meta, que foi combinado entre nós dois previamente. Então, você me dá o teu trabalho, eu te dou a tua remuneração. Isso é uma parceria de sucesso. Agora, quando fica ruim para um dos dois, aí já começa a entrar numa coisa que não foi consensual. Então, a gente precisa ver o que está acontecendo com esse funcionário e por que isso está acontecendo. Isso é o gerenciamento de risco. Entendi. Quero só complementar a fala da doutora Cristiane no sentido de que não só é ansiedade, síndrome de burnout, mas outros tipos de agressões também, assim como assédio moral e sexual. Mas o que a gente tem observado? Que muitas empresas elas chegaram à conclusão, por achismo talvez, que o fato de ter colocado lá na minha empresa um psicólogo já está resolvendo o meu problema. Não é. Esse não é o objetivo do trabalho da NR1 e das outras demais normas. O objetivo é preventivo. Na verdade, a gente fazer um trabalho preventivo antes que chegue nesse estágio. Porque se eu chego no estágio de que acionar um psicólogo, um psiquiatra que seja, já cheguei já no meu limite. Já cheguei, inclusive, no momento de afastar esse funcionário, inclusive. Então, a legislação ela quer que a gente faça um trabalho preventivo. Para que não chegue nesse ponto. Então, no caso, você vai lá fazer a PGR e aí você já percebe no diagnóstico da empresa que alguém precisa de terapia. Aí, nesse caso, já tem que encaminhar a pessoa para terapia? Não, vai ser um processo. É um processo. É um processo. A gente vai ter que, dentro desse cronograma, vai ter quais são os passos que a gente tem que seguir. Entendi. Já está prontinho, de acordo com o levantamento de risco. É que aí o Glaucio explicou sobre esse passo a passo, pela Clismed, a gente tem esse norte? Tem. Porque senão a gente fica perdido. Claro que é que eu vou, onde que eu estou, quem que eu sou. Tem tudo, né? Tem tudo, né? Não, sim. A gente observa a preocupação, olha para o rosto de todo mundo aqui. Todo mundo está preocupado. Agora, uma dúvida minha. Todo ano eu tenho que fazer o exame psicossocial? Ou eu faço só quando? Por exemplo, faço do meu time que está lá agora, e aí eu guardo ele, quando entrar uma pessoa nova, eu faço. O psicossocial não é um exame. O teste, aquele teste onde responde lá 30, 40, 100 perguntas. Não, cada um tem um jeito, um estilo, né? Aquilo lá, não, foram disponibilizados os que são elegíveis, né? Porque, assim, eu não posso simplesmente fazer um questionário e aplicar nos meus funcionários. Por isso que eu estou te falando, que eles são rastreáveis. Vamos supor que
o auditor fiscal do trabalho falou assim, ó, eu quero a resposta do fulano de tal. Chega mais perto do pessoal que está no online ouvindo. Desculpa. O fulano de tal, do fulano de tal. Ah. Ele tem autonomia para isso. Aí eu tenho que ir lá e rastrear. Aquele. Então, assim, ó, não é um exame específico. Ele é um acompanhamento daquele funcionário. Os questionários, que foi a forma mais rápida e eficaz da gente avaliar o teu funcionário. Certo. Ele vai ter que ter um processo. A gente vai lançar o primeiro. Todo mundo vai responder. Quem está entrando, quem está saindo, quem está fazendo periódico, só não os afastados. Ele respondeu. Nós tivemos um parâmetro. Certo? Desse parâmetro, a gente vai analisar qual que foi o setor que mais teve absenteísmo, qual que foi o setor que mais teve problema em responder. Aí ele vai nos dar um norte. Aí, dentro do cronograma, a gente tem aquele norte. Entendeu? Não é Doutora, uma coisa que... Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida, não sei se é o momento. Desculpa, não entendi. Eu gostaria de tirar uma dúvida, não sei se é o momento. Pois não. Tá dando eco, né? Nós estamos te ouvindo bem. Ah, tá bom. A minha questão, minha dúvida, na verdade, além do controle, é de como essas informações serão amarradas. Pegando um contexto geral, que todo mundo comentou, eu acho que os diagnósticos, no total, eles foram expandidos, né? Eu acho que essa expansão do diagnóstico sobrecarregou o INSS, a Previdência em si, e, de fato, como a dona Irma falou, eles estão repassando as responsabilidades para as empresas. Só esse mês passado, eu tive 2 abandonos de emprego e um processo justamente falando sobre essa pressão de cobrança que o funcionário estava se sentindo muito cobrado dentro do seu cargo específico. Então, assim, a gente não vê também, não só isso especificamente dentro das empresas, mas na sociedade em si, para onde a sociedade está caminhando. E essa sociedade, ela está dentro das empresas. Se ela não é o dono específico dessa empresa, ele é o funcionário. E a minha dúvida, assim, claro que eu tenho essa preocupação, e todos os empresários têm referente ao controle, que o controle, na verdade, realmente ele é essa base, né, de construção das informações de segurança. Mas a minha dúvida específica é se essas informações, elas serão enviadas de alguma forma pelo SST ao E-Social para que haja esse controle específico, porque como que eles vão notificar não, vocês falaram que ele já está autuando diretamente. Qual vai ser esse envio ou recebimento de informação para que haja essa atuação direta? Através do gerenciamento do PGR, porque não tem envio de eventos dos psicossociais. Não é uma coisa única e exclusiva, ela não é pontual. É uma gestão completa. Então, não tem envio para E-Social. Não existe isso. Você vai tratar dos riscos psicossociais dentro da tua empresa através do gerenciamento de risco, onde vai sair o compilamento das informações, onde você vai ter o resultado dentro da tua assessoria, né? Porque eu não sei qual ferramenta a tua empresa vai usar para que isso seja gerido. Então, isso tu vai ter que ver realmente com a empresa que te presta serviço para ver qual que é o modelo de gerenciamento que vai fazer para a senhora. Ana, na verdade, deixa eu te falar, nós estamos na fase do aprendizado. Daqui a pouco nós vamos estar expertos. Muita coisa, dona Irma. Na nossa próxima reunião aqui, eu já fiz lá na minha loja, vai ficar mais fácil para poder a gente explicar. Mas deixa eu só fazer um complemento também. Porque a vivência, né, a necessidade faz a gente aprender rapidinho. Mas, na verdade, o governo vai conseguir enxergar essas pessoas, sim. A partir do momento que elas começam a ter os atestados, apresentar esses atestados, e aí a gente começa a ter esse nexo causal. Isso, é justamente essa amarração. A minha dúvida é essa amarração. Exatamente, porque no momento que você tiver que fazer o envio desses afastamentos, né, aí eles vão começar a aparecer. Realmente aparece. Pois é, e esses afastamentos, eles são informados através do SST, porque toda empresa... Exatamente. Através do absenteísmo, isso Exatamente. mesmo. Então, os CDFs do absenteísmo. Não só acidentes que causam lesões, mas as doenças ocupacionais também. Então, se você consegue
ter esse nexo causal lá da ansiedade do Glaucio, então, quer dizer, você vai ter que afastar e ele vai aparecer para o governo federal também. Mas, que nem eu te falei agora, não é um risco específico que a gente vai mandar. Por exemplo, a gente vai mandar ele como afastado da questão ergonômica. Não vai ser um afastamento pelo risco psicossocial, entendeu? Vamos fazer, Ana. A gente podia Quem fazer... aqui que está presente ou no online que já está fazendo, que já tem isso pronto já? Alguém? Não? Então, todo mundo vai ter que fazer mesmo. Tá certo. E eu me coloco à disposição, dona Irma, quem precisar de orientação, de engenheiro específico, se especializou nessa questão, eu da mesma forma. Então, desde o ano passado, a gente já fazia isso no NRR 17, mas assim, desde o ano passado, quando foi startado essa questão da nova redação do NR1, a gente já vem fazendo workshops, a gente já vem testando nas empresas que a gente gerencia e faz assessoria, e essas que a gente fez desde o ano passado, que é o seu caso, já estão organizadinhas. Ah, é? Então eu já estou organizada e nem sabia disso. Já. De qualquer forma, eu tenho que entender o que é que está acontecendo. Isso, exatamente. Né? E aí, na próxima reunião, eu vou trazer mais alguma coisa do que eu estou fazendo dentro da minha empresa, para, de repente, pode ajudar alguém. A doutora Cristiane é um anjo. Imagina. Sempre, quando eu preciso, eu procuro, e ela sempre me ajuda, me orienta, para que eu possa trazer informações para você. Então, muito obrigada. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer. Tá? Nós acabamos de... estamos com a visita ilustre aqui, a doutora Rose Cruvinel, acabou de chegar. Muito obrigada, viu, pela presença. Ela vem aqui nos prestigiar e fazer companhia para o nosso almoço aqui. Ela sempre está conosco. Obrigada. Agora tem uma pauta delícia. O David vai falar sobre a 1608, né? A normativa... a instrução normativa 1608, né, que já foi prorrogada, era para começar dia 1º de fevereiro. Nós conseguimos uma prorrogação para dia 1º de março. Aí, depois, com tantos pedidos, foi prorrogado novamente para o dia 1º de junho. Então, quem fatura acima de 4.800.000, né, 4.800.000, faturou em 2024. Aí agora já começa a partir do dia 1º de junho, mas ninguém também vai escapar, porque depois de 90 dias todo mundo vai ter que estar fazendo esse mesmo trabalho. Por um lado, é interessante, até a doutora falou aqui sobre a conciliação bancária, né? E eu, para mim, o sentimento que eu tenho é que nós vamos fazer uma conciliação para o Estado, quando a gente mostra, olha, eu vendi, como que eu recebi. Então, vai ficar muito mais fácil para poder o governo olhar como é que nós estamos trabalhando, e principalmente nós também, né? Porque é o que a doutora falou, né? Os desvios, às vezes eles acontecem, desse jeito vai ser mais fácil para poder fazer o controle. Uma outra coisa que eu vejo assim, né? É sempre bom a gente olhar o que tem e não o que falta, que é o lado positivo das coisas, é a preparação para o ano que vem, que aí nós já vamos começar com a reforma tributária, e tanto o PIS e COFINS, PIS, COFINS. É o PIS mesmo, né? É PIS e COFINS. O PIS e COFINS ele já vai ser, a partir do ano que vem, nós já vamos estar, a partir do momento que emitiu a nota, já vai ser enviado para o governo. Então, nós só estamos, na verdade, nos preparando, né? Porque não é fácil, o meu sistema, eu tive problema, inclusive até o meu pessoal do meu sistema está aqui para poder te ver, viu, Debbie? Está todo mundo ansioso para poder tirar assim, as últimas, realmente tira dúvida, porque a partir do dia 1º não tem jeito, realmente a gente tem que estar fazendo e fazendo certo. E vai ser bom, é um aprendizado, a gente vai aprender a trabalhar. Para quem já está trabalhando, o meu filho, ele conseguiu 100% lá, assim, a parte operacional e a parte do sistema está funcionando 100%, que ele conseguiu organizar. Eu não posso dizer a mesma coisa, eu estou igual Casa de Ferreira Espeto de Pau. Eu ainda estou no processo ainda, meu pessoal ainda está aprendendo, mas nós vamos chegar até o dia 1º, eu tenho que estar pronta lá. E aí o David está aqui hoje para poder tirar todas as dúvidas. Eu agradeço imensamente, o David. Você tem sido um anjo encarnado para mim, porque todas as dúvidas que eu tenho,
eu pareço uma pentelha, mandando mensagem para ele, os lojistas perguntam, eu mando, e ele sempre muito bom e responde de uma facilidade. Muito obrigada, viu? Deus abençoe imensamente. Hoje ele está acompanhado, trouxe até um guarda-costas, o Antônio está aqui para poder dar todo o apoio também. Muito obrigada também a você, viu, Antônio? Obrigado. Nós estamos sempre à disposição aqui. O Godoy ele era uma figura ímpar aqui, ele participa de todas as tratativas no ambiente nacional. Então, tem muita coisa que hoje é discutido, muitas peculiaridades que hoje estão sendo discutidas no ambiente nacional para a gente trazer tratativas nesse respeito, se vai criar um campo específico, se vai ter um documento específico. Então, muitas questões estão sendo vivenciadas e discutidas nesse âmbito. A nossa intenção aqui, com essa instrução, de fato, é preparar o contribuinte goiano para esse ambiente que a reforma nos traz, principalmente no que diz respeito a meios de pagamento, que ganham uma importância singular, e também trazer essa necessidade de conformidade que nós temos, de que a informação constantes nos documentos fiscais batam com aquelas informações que os agentes financeiros nos passam. Isso aí é muito importante. É através da integração que a gente vai ter qualidade nesses dados e o órgão fazendário possa apontar indícios de irregularidades daqueles contribuintes que, de fato, deixaram de emitir os seus documentos fiscais. O que se busca aqui é limitar ou evitar equívocos por parte das informações. Estamos aqui à disposição dos senhores, o que os senhores quiserem trazer de dúvidas, o que a gente possa responder nesse momento, que, repito, está sendo tratado, uma série de peculiaridades estão sendo tratadas no ambiente nacional, mas estamos aqui à disposição. Quero até aqui, nesse momento, parabenizar pela condução do evento, porque olha como os temas são relacionados, hein? Temos aqui a palestra da Kércia, que falou sobre a gestão financeira das empresas, as ferramentas para atingir essa conformidade, E essa ferramenta é uma ferramenta para isso, Ela tem a conformidade fiscal, que é aplicada ali nos recebimentos, vinculação do financeiro com o fiscal, com o pagamento, com o estoque, com tudo mais, Permite não só ao fisco essa rastreabilidade que o Dave falou, mas também ao contribuinte para ter uma gestão financeira mais eficiente, evitar perdas, por exemplo, de máquina falsa, de PIX que não chega na conta da empresa. Esse tipo de perda também é tratado aí, reduzido com essa ferramenta, E com a gestão financeira eficiente, conformidade fiscal, isso desemboca lá na palestra da Cristiane e do Glaucio, que mantém assim uma tranquilidade, dá um conforto mental, espiritual para o empresário seguir nos outros desafios do dia a dia dele, que já são bastante, já cobram bastante aí da sagacidade, da integridade mental aí do empresário. Mas estamos aí à disposição para as dúvidas, pessoal. Vamos lá. Bom, um dos problemas que aconteceram no meu sistema lá foi o e-conf, Muitas dúvidas com relação a isso. Porque todas as vendas, a partir... Assim, o certo já é ser desse jeito, mas a gente tem, principalmente no interior, aqui também ainda tem muito ainda, aquelas notinhas, que o cliente leva e a gente deixa para poder acertar depois, e aí vai tirar a nota só depois, na hora que vai acertar com o cliente, não pode mais fazer isso. Então, no caso lá do Nelson Júnior, meu filho que eu falei, lá é uma distribuidora de piso, e o que ele fez? Na loja, ele só tem um mostruário. Então, o cliente comprou, ele já está fazendo com entrega futura. Aí, vai lá na expedição para poder retirar, aí ele faz a simples remessa. Por quê? Muitas vezes o cliente fala, olha, eu vou levar agora, e ele fala que cabe no carro dele. Aí, na hora que chega lá, ele vê que não cabe. Então, não dá para poder faturar tudo, então fatura só uma parte. Foi o jeito mais simples que ele encontrou, que não... Por isso que foi fácil, foi rápido para ele. Porque ele criou só um método, vai lá no caixa, paga, vai lá na expedição, retira, está tudo certo, uma coisa fecha com a outra. Quando ele vende, que aí foram algumas dúvidas do tipo, vende agora, para poder o cliente só quer receber a mercadoria daqui 90 dias. Aí tem o e-conf, que aí e ele não sabe como que o cliente vai pagar. Se o cliente pagar na hora, ele pode fazer a mesma coisa, que é tirar uma simples
remessa depois, não é isso? Caso contrário, se precisar justificar, porque, por exemplo, às vezes você vende, o cliente só vai pagar depois, lá na entrega, e ele fala que vai pagar com cartão de crédito e resolve pagar com Pix. Aí eu tenho que justificar na nota. E lá no eConf pode fazer várias mudanças na forma de pagamento. O eConf é um evento de conciliação financeira, né? Ele existe para trazer a informação da parte financeira, do acerto financeiro, para o documento fiscal, né? Então, o documento fiscal, quando ele é emitido e já se sabe como vai ser feito esse pagamento, já foi feito até esse recebimento muitas vezes, né? O caso mais comum é, por exemplo, num caixa do supermercado. Ali, você passa o cartão, ou depois que você passa o cartão, ele vai emitir o documento, já sabe que você passou o cartão, já sabe que você pagou o dinheiro, o pagamento já é conhecido de antemão. Mas tem situações em que a negociação financeira ela ocorre no momento posterior, né? Nesse caso, por exemplo, eu vou comprar um piso para uma entrega futura e eu vou te pagar, não sei, posso te pagar no Pix, ou posso te pagar no boleto, ou posso te pagar de outra maneira, né? Então, quando o evento, quando o pagamento financeiro, o acerto financeiro ocorre no momento posterior à emissão do documento, né? Que não era sabido ali no momento da emissão do documento, existe esse evento de conciliação financeira para você informar, olha, este documento fiscal aqui teve o pagamento registrado aqui nesse Pix que eu recebi, ou nesse boleto bancário que eu enviei para o meu cliente, ele pagou, né? Então, esse evento existe para quando o pagamento for feito num momento posterior e de antemão não se sabe como que vai ser feito o acerto ali daquele documento. Tá. Vamos ver aqui. Antigamente, a nota só valia 24 horas. Hoje, quanto tempo vale uma nota fiscal? Gente, a nota vale assim, né? Depende. A gente tem na legislação. Você está entendendo? Que materiais para construção eu vou entregar. Então, eu vendo agora, mas eu posso entregar daqui 2 dias, daqui 3. Às vezes eu marco para 3 dias, mas posso ter problema com a entrega. Então, quantos vamos dias lá. vale uma nota? Depende da distância em que está localizado o destinatário. A gente tem 85% da nossa venda é para a nossa região, município próxima, e tal. Então, esse caso aí, o documento ele vale 24 horas, né? Se você souber... Espera aí, eu olhei na receita, parece que aumentou. Não, mas pelo que eu entendi, vê se eu estou entendimento correto. O momento da emissão do documento é o momento da saída da mercadoria. O que você está exemplificando é uma situação onde eu tenho um acerto financeiro, se fecha o negócio no momento e a mercadoria vai sair 2, 3 dias depois, não é isso? É porque é o seguinte, lembra que da NR1, que a gente vai ter que colocar o nosso pessoal lá da expedição para começar a emitir nota fiscal lá na expedição? Isso. Então, quem está orientado para tirar nota fiscal é o pessoal na hora da venda ali, o gerente. Quando eu vou colocar meu pessoal da expedição, ele vai sofrer um burnout. Então, porque entendeu o problema? Essa por isso que eu estou situação falando assim, parece que é uma situação muito mais no sentido de emitir uma nota prévia, aí é aquela situação que você colocou lá atrás, que o Godoy estava falando. E no momento da efetiva saída da mercadoria, que entra os prazos que o Godoy estava falando, que aí sim, ali a saída da mercadoria é nesse momento que há a obrigatoriedade de emissão do documento fiscal. Então, se tem esse lapso de 2, 3 dias, eu acho que é uma situação de faturamento e, posteriormente, a saída. Então, de todo jeito, porque, por exemplo, vamos pegar a minha loja lá, eu tenho autoatendimento. Então, vamos para os modos de pagamento, né? O cliente foi lá no caixa ou no balcão da loja, pegou lá um adesivo, um joelho, um sifão. Ele fala, vou levar isso. Aí ele passa lá no caixa, paga. Na hora que ele paga, eu já emito o cupom fiscal para ele, está tudo certo. Tudo certo. Pagou, levou, acabou. Pronto. Eu tenho um cliente que vai dentro da loja, compra e quer levar 20 latas de tinta dentro do carro. O vendedor fala para ele assim, não cabe. Ele fala, não, mas cabe. Aí a gente faz a venda para ele. Ele vai pagar, mas ele ainda vai lá no fundo para retirar. Então, nesse caso, eu não posso emitir a nota para ele na hora, porque como ele vai lá no fundo para retirar, eu vou ter que retirar lá, porque ele não vai conseguir levar as 20. Ele vai levar só 10. E vai ficar 10 para trás para levar depois. Nessa situação, é incerto o momento da saída, né? Você acordou ali uma venda de 30, mas você não sabe ao certo se vai sair 10, se vai sair 15 ou vai sair 30. Certo. Então, nessa situação, eu acho que o mais aconselhável é fazer uma nota de faturamento
E ali você vai ter o pagamento, vai vincular com o pagamento. E no momento que ele for definir essa situação, quantas que eu vou levar agora e tal, há uma segunda nota que é a efetiva saída. Essa segunda nota é que vai acobertar o trânsito da mercadoria. Ah, entendi. E aí, então, eu posso resumir, por exemplo, as minhas vendas que eu estou programando a entrega, eu posso resumir, então, em fazer todas nesse sentido. Faço uma faturamento, como é que chama? Faturamento de venda para entrega futura. Entrega futura Certo. E depois a simples remessa. Depois a nota de circulação de mercadoria. A simples remessa, né? Que é nessa hora que eu pago o ICMS, não é? O ICMS é nessa segunda nota. É na saída. Tá. Importante observar que, assim, na hora que você faz uma programação, né, você é recomendável, igual o David falou, emitir na hora que for sair a mercadoria mesmo, porque às vezes você fala assim, não, vou entregar para você amanhã, mas aí amanhã o caminhão deu um defeito, o motorista não veio, sei lá, aconteceu qualquer outro problema, aí você não consegue sair no outro dia. Então, se você fizer, conforme o David recomendou, que no momento que for, de fato, haver a circulação de mercadoria que for haver saída, você também está se precavendo de alguma outra circunstância interferir ali na sua emissão de documentos, na sua programação logística. Tá? Então, o foco é a saída da mercadoria. Na saída da mercadoria, eu já tenho que ter esse documento fiscal. Agora, vamos pensar aqui. Eu encontrei um empresário ontem, ele falou que vai vender em 10 vezes, em 12 vezes, quer dizer, dar um crédito para o cliente, né? Aí, nesse caso, ele vendeu e aí ele vai colocar lá que o cliente vai pagar. Como que eu vou colocar, por exemplo, o tipo de pagamento se eu não sei como que ele vai pagar? Porque se eu vender em 10 vezes, uma vez ele pode pagar no Pix, uma no cartão, outra vez ele faz uma transferência e tal. O que eu coloco na hora que eu vou emitir essa venda para esse cliente? Eu já vou entregar agora, ele vai começar a me pagar no mês que vem. No momento da venda, teve algum pagamento? Vamos colocar, ele deu uma entrada. Deu uma entrada. Ele não gosta, não, mas ele deu uma entrada. Vamos lá. Tá certo. Então, vamos lá. Hora que, quando, no documento, você vai registrar o pagamento que houve ali naquela ocasião. Então, ele deu a entrada, você vai registrar ali a entrada, no cartão, no boleto, no Pix, sei lá no quê. E se ele não der a entrada? Então, o documento não tem pagamento. Aí eu vou colocar o quê? Naquele momento não tem, sem pagamento. Não tem nada, você não recebeu o dinheiro ainda. Então, não tem pagamento. Mas o meu sistema não aceita eu colocar nenhum tipo de pagamento. No seu sistema, você vai ter lá um crédito em loja, um crediário. No seu sistema, você vai colocar um crediário, alguma coisa assim. Um crédito que a loja está dando. Isso entendi. aí é algum eu tenho que ajuste inventar isso lá no meu, porque lá no não seu tem sistema, né? Vai ter algum jeito, né? Entendi. Aí depois você vai começar a receber isso, né? E de acordo com o que eu for recebendo, cada parcela, eu vou lá no E-Conf. No boleto. O E-Conf serve para isso. Pagou a primeira. Pagou a primeira no cartão de crédito, receber essa aqui no boleto, receber essa aqui tal jeito. Ok. Tá. Licença. Nesse caso que você está falando aí, a sua nota não tem que sair com o financeiro? Se você vai vender 10 vezes para o cliente vai emitir a nota, o cliente vai levar a mercadoria, certo? Certo. Já não foi acordado com ele qual é a forma que ele vai fazer o pagamento? É porque é o seguinte, o cliente fala para a gente que vai pagar de um jeito, mas na hora de pagar, ele paga do jeito que ele quer, né? Porque você quer receber. Mas aí, no caso, a gente faz assim. Digamos que eu acordei com o cliente que ele vai pagar em 10 vezes, mas ele pode pagar no Pix ou ele pode pagar no cartão. Certo. A minha nota sai com o financeiro em 10 vezes. Se ele vai pagar uma vez no cartão, uma vez no débito, a minha nota sai com o financeiro. Não, a nota sai falando que vai ser em 10 vezes, mas porém, por isso que eu falei não sabe qual é a condição que vai sair. Como é que ele vai pagar, porque de qualquer forma o financeiro precisa saber se vai ser em 10 vezes. Aí nesse caso a gente emite a nota em 10 vezes com a condição duplicata. Porque aí eu faço. É isso. Aí eu baixo a duplicata de acordo com o cliente pagou. Se ele pagou no cartão, eu baixo como cartão. Se ele pagou Pix, eu baixo como Pix. Tá. Eu não vendo desse jeito. Eu prefiro o cartão, que fica mais simples. Bom, mas eu dei vários exemplos aqui, né? Porque baseado na forma como eu vendo, vocês veem que vou ter que ensinar meu pessoal com muita tranquilidade, chamar a doutora lá para poder me ajudar, chamar a Kersia para poder me ajudar também. Eu não posso errar no financeiro, mas não posso errar nas pessoas, né? E eu tenho que fazer certo, porque senão o David aparece na minha loja lá daqui a um ano com um presente para mim, né? Vamos lá, doutora. Deixa eu tirar uma dúvida. Tem algumas lojas de materiais de construção que a venda, e aí
por exemplo, construtor. Construtor vai fazer uma obra, ele vai pegar a mercadoria, e algumas empresas trabalham com a condição de pagamento consignada ou acumulada. Aí depende de cada sistema, tem a nomenclatura. E a venda, na verdade, só vai ser gerada no sistema depois, em alguns casos, depois que ele finaliza a obra, que aí, de fato, vai converter. É como se fosse igual antigamente o pessoal ia no supermercado, ia pegando um item, ia pegando outro item, depois, no final do mês, ia lá acertar. Isso, o fiado. Isso tem em muitas lojas, sobretudo no interior. Como que vai acontecer? Porque ele passa no sistema, tem como a gente fazer esse acompanhamento, só que aí, a hora que ele vai fechar, de fato, vai gerar a venda no sistema, mas essa mercadoria, inclusive, já foi entregue, nem está lá mais dentro do pátio da empresa. Tem certas situações que, nessa situação aí, o pagamento ele é incerto, né? Ele é tipo uma espécie de calção, né? Eu vou deixar um dinheiro ali e aí, à medida que eu vou operando, comprando e tal, vai batendo. É mais ou menos isso. Não. Tem quando ele dá o crédito e tem quando ele não dá dinheiro nenhum. Eles vai lá, vai pegando a mercadoria. Você está tipo Isso é normal, É o viu? fiado mesmo, né? Bom, fiado. Tá. Nessa situação do fiado, eu acho que o Econf casa bem, né? No momento da saída da mercadoria, eu não tenho nenhum pagamento e lá na frente ele vai pagar e você vai vincular esse pagamento àquele documento que foi emitido. Agora, a situação contrária, a situação da antecipação. Eu chego lá e falo, olha, eu vou deixar um calção aqui, né? E você vai operando conforme o mês, conforme as minhas necessidades. Nessa situação aí, no momento que o pagamento é uma coisa incerta, é uma operação meramente financeira. Nessa situação, hoje, não há obrigatoriedade de emissão do documento fiscal. Então, não há vinculação nessa situação. Só quando sair a mercadoria, no evento posterior, que eu vou colocar lá que tipo de pagamento foi feito. Nesse caso, é um crediário, né? Foi aberto um crediário, tem lá a opção 5. Deixa eu passar para o Codão aqui para complementar. Mas é importante observar, né, que tem caso que o contribuinte ele quer fechar a venda depois, né? Ele vai entregar a mercadoria para o cliente dele, quer fechar a venda somente quando ele receber. A gente tem que observar bem que o documento fiscal ele tem que ser emitido quando a mercadoria for circular, independente de você ter recebido ou não do seu cliente, tá? Porque a circulação de mercadoria sem documento fiscal é uma transgressão fiscal assim séria, né? Não pode sair da loja sem a nota fiscal, mesmo que não, eu vou pegar 10 vezes esse mês, eu vou na loja. Então, você vai fazer 10 vezes. Cada saída tem que ter uma notinha fiscal lá, tá? Não pode fazer nota fiscal consolidada no final do período, nem só quando for receber. Tem que fazer a cada operação, tá? E na questão de antecipação, a gente tem que ficar atento à legislação agora para o final do ano, porque nos impostos novos, no IBS, na CBS, que já começa assim valendo a partir do ano que vem, em substituição ao PIS e CONFINS, o recebimento antecipado é fato gerador do imposto e enseja emissão de documento fiscal, tá? Então, a gente vai ter que olhar bem aí na legislação como é que isso vai ser acomodado, porque para ICMS, beleza, não precisa emitir documento, mas provavelmente vai ter que emitir uma nota de débito aí no recebimento desse dinheiro antecipado, mesmo que você não saiba que mercadoria que vai sair depois, tá? Esses 2 pontos que eu queria trazer. Posso fazer uma... Posso fazer uma pergunta? Sim, Ana. No caso, então, todas as vezes que forem compras do cliente para realizar a entrega, o ideal sempre seria fazer a nota de faturamento e após a entrega, seja ela parcial ou não, porque tem cliente que gosta de ficar vai fazendo a entrega parcial, a cada entrega parcial a emissão da movimentação do produto. Isso, mas não é após, né? É antes da circulação da mercadoria, ou seja, eu vou ter mercadoria no caminhãozinho para sair. Eu falo assim, primeiro a nota de faturamento, depois a nota de circulação com o que for entregando, realizando.
O ideal, então, para facilitar para o lojista, é que a gente atualizasse e ajustasse isso junto com o pessoal do software, que toda vez que a gente marcasse lá, que é uma venda para entrega, ele já meio que, de forma inteligente, indicasse a nota de faturamento e não a nota fiscal de circulação. Tá certo esse raciocínio ou não? Acredito que sim. Vai manter a conformidade na operação. Deixa eu perguntar um pouquinho sobre o meu processo, que eu não sei se vai mudar alguma coisa não, mas eu acho que já está bem resolvido. Então, a pessoa chegou, vai lá comprar, vai fazer primeiro um pedido. O sistema vai gerar o número do pedido. Mesmo no meu pedido, ele transforma em nota. Então, vai no caixa, do caixa vai na expedição. Retira no ato, gerou a nota, resolveu e informou o pagamento. Se é PIX, dinheiro acumulado, venda mista, independente. Depois a gente concilia isso, que automaticamente o e-conf vai transmitir, correto? É aí. Tá. A minha pergunta é o seguinte, começa lá na Clismed ali, de falar que o expeditor vai emitir uma nota e ele vai sofrer bornô. Né? Então, acho que o expeditor já é a função dele, isso aí eu acho que não vai ter nenhum probleminha. E a questão de como emitir a nota, né, quando ela é venda futura, a gente faz muito lá, irmã, sistema retira as lojas rede, que às vezes não vai retirar, não sabe qual loja, qual ponto. A pessoa chega, faz ali o pedido, várias coisas, né? E fala, não, isso aqui eu vou levar, isso aqui é futura, isso aqui eu vou ficar. A gente vai lá, a pessoa já vai lá, retira na hora, vai encher o carro, como falou, faz a separação, vai levar o que agora? Dá um parcial, carregou, transmite a nota e manda. Então, acho que já fica bem tranquilo. Vai devolver o processo reverso normal. Vou chegar lá agora na pergunta. A gente fez a venda, né? A pessoa, material de construção tem muito disso. A pessoa vai comprando, no dia de receber, ninguém sabe como vai ser. Se é dinheiro, se é cartão, se é boleto e tal. Chegou no dia, ele falou, vou pagar o acumulado em 10 vezes no cartão, 3 vezes no cartão. Eu só tenho que identificar aquela nota fiscal, o recebimento dela, dentro da conciliação financeira, correto? E dali vai virar o e-conf. Porque vocês estão falando muito assim, que na nota fiscal tem que sair a forma de pagamento. Isso vai ser impossível. Mas quando ela não é uma compra na hora, certo? Quando ela é uma venda acumulada, que é o famoso fiado que a gente fala, a gente não sabe como vai receber, essa informação vai ficar apenas na conciliação financeira nossa. Isso está legal? Mesmo situação, vamos pegar um caso aqui. Você fez um faturamento prévio. E aí, eu não estou nem falando da circulação de fato da mercadoria no momento posterior. Você vai parcial e etc. Mas antes você teve um faturamento global de toda a venda. Certo? No momento que você fez o faturamento, você não teve pagamento. Vai ter posteriormente, é isso, não é? Quando você tiver a definição de como vai ser esse pagamento, se é parcelado, se não é, você pode fazer um evento e-conf atrelado a essa nota de faturamento global. Não as notas que saíram da mercadoria, enfim. Então, no momento da venda, eu tenho uma definição completa da minha transação. No momento da saída efetiva, eu não tenho essa definição, pode ser parcial, pode ser tudo ali no momento, vou pegar um pouquinho agora, depois. E no momento do pagamento, aí vai ser o pagamento do quê? De toda a transação. Ele vai definir, eu vou pagar uma parcela X, uma segunda parcela, eu vou pagar por PIX, etc. e tal. Então, a sugestão é que esses pagamentos estejam atrelados à nota mãe, à nota de faturamento. É uma forma também de você conciliar. Tá, mas a pergunta que eu vou refazer ela é o seguinte, eu não faço a nota mãe, eu gero um pedido, vamos pôr lá que deu 10 itens, certo? A pessoa assinou e pediu, vai mandando parcial, de acordo, é separado e carregado, a nota sai. Toda sai nota lá assim, carregou, sai. Então, vai gerar vários números de nota. Então, você vai ter várias, você não tem nota mãe de faturamento, você tem várias notas conforme vai saindo a mercadoria, e você vai ter um pagamento posterior, mas ele é agregado, não é relacionado a um único documento, e sim vários que ocorreram. É isso, não é? Bom, eu vou falar um inicial e o Godoy complementa. Tem certas situações que não estão claramente definidas ainda. Essa é uma delas.
Está sendo discutido isso no ambiente nacional. Quando a gente fez a Instrução Normativa 1608, de fato, o que a gente buscou é dar um cenário de integração dentro daquilo que fosse o mínimo exigido para um contexto de reforma. Então, a gente pensou aqui no seguinte, de que um pagamento estaria atrelado a um documento, a uma operação. Então, esse foi o cenário que a gente falou. Nessa situação, tem que ter a integração e é exigido que esses dados de pagamento estejam lá no documento fiscal. Quando há vários, um pagamento não é de um documento, e sim de vários, a gente entende hoje, aqui na nossa perspectiva estadual, não no contexto de reforma, no comitê, mas a gente entende hoje que essa situação de pagamento agregado, ela foge ao contexto de integração, porque ela não é relacionada a uma operação, a um documento, e sim vários. Então, hoje, a gente entende aqui que é dispensado a menção desse pagamento nos documentos fiscais. Mesmo porque, se você for fazer, você quer que seria a alternativa com os dados que você tem hoje? Você ia mencionar aquele pagamento que é agregado, que é várias operações, em cada documento desses, não é? E isso ia gerar para nós uma inconsistência muito forte. Eu ia ter, em vários documentos, um pagamento grande, duplicado, triplicado, que não seria reflexo da realidade. A realidade é que ele é um pagamento só. Você pagou uma vez, mas relacionado a vários documentos. Então, no contexto hoje da normativa 1608, é dispensado essa integração. Vou passar para o Godoy. Obrigado. Isso tem uma inviabilidade técnica de fazer, né? Pelo que o David levantou aqui, né? No pagamento, ele não tem jeito de você vincular um pagamento no documento, né? E é inviável tecnicamente, por isso que está fora aí do escopo da integração, tá? O que a gente tem pensado em nível de reforma tributária, nível nacional, para implementar nos próximos anos, seria um documento agregador de pagamento, tá? Então, como que deve ser, né? Muito provavelmente, quando você receber esse pagamento, você vai falar, olha, recebi um pagamento X e ele é referente ao documento 1, 2, 3, 4 e 5. Aí você envia esse documento agregador de pagamento e aí vai fazer a gestão financeira, crédito de imposto, distribuição de saldos e tudo mais com esse documento agregador, tá? Isso é o que a gente está planejando para os próximos anos, mas, como o David falou, hoje está fora do escopo da integração. Mais alguma dúvida? Se não, então a doutora tinha 10 minutos, a doutora Nádia, agora vai ter só 5, porque nós estamos com o Cimeison aqui, e o Cimeison tem uma notícia muito boa para dar. De qualquer forma, a doutora Nádia vai trazer só uma notícia boa mesmo, porque, no nosso caso, graças a Deus, nós ficamos livres aí, assim, pelo menos mais simples, né, a logística reversa. Obrigada, doutora Nádia. O Cimeison tem uma notícia boa para dar para nós, né, Cimeison? Cimeison, vem aqui enquanto a doutora prepara lá a apresentação dela. Senta aqui do meu lado aqui e fala aí para nós aí. Eu algumas vezes, doutora, espera só um minutinho, deixa o Cimeison dar a notícia. Algumas vezes vocês me viram falar aqui, né, das dificuldades, quer dizer, todo mundo aqui também sabe, né, sente na pele o quanto está difícil para poder contratar. Nós temos bolsa demais, né, e gente de menos, e talvez até pela geração que quer alguma coisa mais um pouco mais leve, materiais para construção é um pouco mais pesado, né? Então, a gente tem muita dificuldade de contratar. E aí eu sempre falei, ó, bolsa, os incentivos que o governo ele dá são coisas boas para todos quando precisa, mas não pode ficar de eterno. É igual os filhos da gente. Se você ficar sustentando eles, vão ficar o resto da vida ali, né? Então, a gente tem que dar o chapéu de 4 bicos e mandar os meninos se cuidarem, né? Mas aí, às vezes, as pessoas acabam, por ignorância, continuam recebendo, e a gente não tem o trabalhor. Então, a ideia que nós temos, que na minha cabeça sempre foi muito simples,
Tem que ter porta de entrada, porta de saída. E aí eu vivia falando isso aqui, um dia o presidente Marcelo ficou meio contrariado comigo, falou, faz esse negócio, manda fazer, porque, né? E foi com o auxílio do CIMEIS, aliás, o CIMEIS falou assim, Irma, investe no negócio, você está falando de uma forma que parece que é ruim. Não é ruim, é uma coisa boa, porém, a gente tem que realmente limitar o prazo. E aí o CIMEIS criou um projeto, nós apresentamos aqui na FEComércio, e depois ele ganhou corpo, hoje já está num outro nível, e a gente vai ter isso aí, né, sendo ofertado aí até pelos previdenciáveis. Pode falar, CIMEIS. O CIMEIS, inclusive, o CIMEIS, ele é o nosso diretor institucional da FEComércio, ele acompanha todos os processos, tudo que acontece na Câmara, e ele traz as notícias, né, o que acontece politicamente, às vezes tem alguns deputados, até nós estamos aqui com o Virmondes aqui, mas quando aparecem umas ideias assim meio estranhas, por exemplo, uma vez uma sugestão eu acho que foi um deputado mesmo, falou que era para poder a gente ter as nossas, além de ter a identificação de preço, tem braille também, né? O cego vai lá para poder apalpar e ver os preços dentro da loja. Aí, graças a Deus, aparece alguém que fala assim, gente, isso aí é inviável, não dá para ter. E essa pessoa sempre é o CIMEIS que está nos acompanhando lá e não deixa isso passar. Tá? Então, agora, CIMEIS, eu quase que falei tudo, mas aí ele é o nosso pré-candidato também, aqui da FEComércio também, tá? A deputado. Pode falar mesmo. Bom dia. Obrigado, Irma. Nós temos discutido essa questão das bolsas aqui na Federação, muito pela provocação da Irma. Ela sempre trazia essas questões à Federação, e tanto é exatamente isso que ela falou. No momento, o presidente disse, olha, chega de ficar reclamando, vamos propor alguma coisa. E aí nossa equipe foi debruçar em cima de pesquisas, em cima de formatar um projeto que fosse execuível e que fosse não fosse um projeto que combatesse as bolsas, mas que integrasse as bolsas em um programa de reinserção social. Eu sempre digo que no Brasil o problema não é, às vezes a gente erra na nossa leitura, o problema não é as bolsas, o problema é as bolsas serem eternas e não ter um caminho de saída. Você tem que acudir o cidadão no momento de dificuldade. Porém, o Brasil, junto com o México, são os únicos 2 países no mundo onde as pessoas entram num programa de bolsa e não saem nunca mais. Elas entram ali e ficam eternamente no programa de bolsa. Não tem nenhum tipo de contrapartida e não tem nenhum incentivo a voltar para o mercado de trabalho. Ou seja, o nosso modelo é um modelo que desincentiva o trabalho. Então, nós fomos propor algo que incluísse a bolsa dentro de um programa, e esse programa chama Programa de Reinserção Social Produtivo. É um programa que ele tem início, meio e fim. Nós apresentamos isso aqui, né, irmã? Já uma vez, não sei quem estava presente no dia que foi apresentado à Federação, aprovado pela Federação, e, posteriormente, nós fomos defender esse programa na CNC, que é a nossa confederação. Por que nós fizemos isso? Porque o objetivo é colocar esse programa na pauta dos presidenciáveis. Isso tem que ser um programa discutido nas próximas eleições. As questões da formatação das bolsas no Brasil, que colapsou a mão de obra no país, vocês sabem muito bem disso, ninguém consegue contratar mais, e há um colapso da mão de obra que vai gerar um colapso previdenciário e que vai gerar um colapso da economia. Então, isso é algo que não se sustenta, né? Então, nós fomos defender isso dentro da CNC, um programa com início, meio e fim, onde a pessoa vai entrar, ela vai começar a receber as suas bolsas, aí entra o Sistema S fazendo todo um processo de requalificação dessa pessoa, junto com os programas governamentais, seja o Cine, ou cada estado tem aí o seu modelo. Integrado a esse programa, essa pessoa será convidada durante o seu processo de qualificação, que vai durar no máximo 2 anos. Por que 2 anos? Porque 2 anos ela faz um baita de um programa de qualificação, de preparação profissional dentro do Sistema S, né? Então, ela vai passar por esse tempo, no máximo 2 anos. Nesse período, ela será convidada 3 vezes a voltar para o mercado de trabalho. Se, ao final, ela recusar as propostas de emprego, ela desliga, porque aí é uma decisão
pessoal da pessoa de não trabalhar, né? Nós temos um problema seríssimo que grande parte da mão de obra produtiva hoje grande parte das pessoas que recebem bolsa estão no auge da vida produtiva, ou seja, estão optando em não trabalhar, e isso é um problema seríssimo, e nós estamos combatendo isso levamos a CNC, e isso aí que eu estou deixando uma carta dessa com a Irma, e fica aí a carta da CNC acatando o nosso programa, porque a CNC vai formar a CNC vai entregar aos presidenciáveis um programa de governo que está sendo elaborado pelas federações junto com a CNC. Então, todos os presidenciáveis receberão essa proposta e nós vamos cobrar deles, como confederação, como federações, aí no Brasil todo, que isso esteja dentro do programa de governo deles. Então, aquilo que nós tínhamos como ideia foi alcançado, que era fazer a CNC acatar isso dentro da nossa agenda institucional, esse é o nome, dentro da nossa agenda institucional que vai para os presidenciáveis, e, a partir daí, a gente defender junto aos presidenciáveis que esse programa esteja no programa de governo. Então, foi um avanço importante, irmã, muito provocado pela sua iniciativa, que a CNC acata. Nós recebemos essa carta semana passada, que foi aceito o nosso programa, então estará fatalmente aí nas agendas dos presidenciáveis essa discussão que precisa ser feita, né? Então, dar essa notícia a vocês, que é a defesa que a gente começou lá no ano passado e que culminou agora na agenda dos presidenciáveis, né? Então, está aí a carta da CNC acatando o programa. Bom, isso é uma ótima notícia, porque... Isso é uma ótima notícia, porque mostra que a gente tem que insistir, né? Eu falei, olha, chega, né, não adianta a gente só ficar reclamando, é preciso ficar pedindo, e realmente o CIMEIS abraçou a causa e colocou no papel a ideia que eu tive, e ficou muito bacana. Muito obrigada, viu, CIMEIS? Fomos para Brasília juntos. Fomos para Brasília, fizemos a defesa lá. Então, é um trabalho, e aqui é o fruto do trabalho, e eu espero, né, que os presidenciáveis realmente adotem, porque é preciso fazer alguma coisa, está claro, né? Só que a gente falar que precisa fazer, mas não mostrar o caminho, se mostrar o caminho é bacana, né? Eu não vou fazer eles caminhar, mas pelo menos o caminho eles já vão ter já. Só uma observação, irmã. Quem quiser conhecer o programa, quem não esteve no dia da apresentação, quiser conhecer o programa na íntegra, nós podemos disponibilizar. Que eu fiz só um resumo muito rápido, mas ele é um programa bem ficou construído. Bacana, você me mandou, eu vou disponibilizar. Disponibiliza. Vou deixar lá no site do Sindimaco e já envio para... Já está lá no site, já está lá você mesmo. Mas é só lembrar, né, porque é muita notícia, a gente não tem tempo de ver. De qualquer forma, para quem está presente aqui, a gente envia, Virgínia, no WhatsApp, e aí, só para poder relembrar, dá uma olhada lá, que é bacana isso daí. Obrigada, viu, Cimeiro? E aí, falando em pedir, tem uma coisa que eu vivo pedindo lá na Secretaria da Economia, do Antônio e Deibe, é o seguinte, esse negócio da devolução de nota fiscal para materiais para construção, com 30 dias a gente tem que pagar ICMS, é muito ruim, sabe? Porque obra, as pessoas compram e não conseguem finalizar com 30 dias. Quando devolve, que a gente vai falar para o cliente que ele tem que pagar o ICMS, o cliente fica bravo e muitas vezes sobra para a loja, porque o cliente comprou muita coisa. A gente vai falar para o cliente, obrigar ele a pagar o imposto, aí acaba que fica para a loja. E outros estados, não é 30 dias, tem muitos estados aí que eles dão um prazo bem maior, então eu tenho um pedido lá, inclusive até o Vermontes ajudou a colocar, foram 9 pedidos, 10, um a gente já foi atendido, 2, aliás, nossa, 2 pedidos a gente já foi atendido, ó. A gente vai continuar insistindo com esse prazo, viu? De 10, nós precisamos, 20%. nós precisamos aumentar esse prazo dessa devolução de nota, é muito ruim para o cliente, gera um clima ruim, né? Agora, a doutora Nádia, com outra notícia boa para nós aí, ó, com relação a... Não, mas para nós porque materiais para construção nós fizemos a justificativa, pelo menos nós ganhamos um tempo, vamos colocar a instrução normativa, vamos colocar a NR1, a gente tem um prazo aí com essa logística reversa, porque, por enquanto, pelo menos meu entendimento, é a indústria, né?
Obrigada, 5 dona minutinhos, Irma, doutora. pelo convite. Não, E aí nós vamos vou falar em almoçar. 3. Eu prometo que eu nem vou ficar 3, passando ótimo. muito esses slides. Jefferson, eu vou te pedir para passar ele rápido aí para nós, mas rápido, devagar. Deixa eu só cumprimentar a mesa aqui, o pessoal da Secretaria de Economia, sempre um prazer. A Kessia aqui também, é sempre um prazer encontrá-la, Cimeison, a doutora que eu não conhecia, a doutora Rose, deputado, e empresários presentes. Bom dia a todos. Dona Irma, obrigada sempre pela confiança, pelo carinho, pelo convite. Nós vamos falar aqui um pouquinho, bem rápido, sobre logística reversa, porque a gente já tem um novo prazo e a gente vem aqui para fazer um novo alerta. Esse foi um ano atípico, a gente amanheceu 2026 com uma notificação de milhões de empresas, né, notificadas pela SEMAD, para o cumprimento, então, da logística reversa. E todo mundo ficou se perguntando o que era. Não, mas eu já reciclo meu material eu entrego lá, não sei aonde, as minhas caixas. Não é o material nosso, não é a coleta de resíduos próprio da empresa. Mas, na verdade, essa nova obrigação foi em relação ao material que a gente entrega para o consumidor da nossa venda, e a reversão é exatamente isso, é eu buscar no mercado, com o consumidor final, esse produto, essa embalagem, retornar ela para que a gente possa fazer, então, esse ciclo. E aí o programa foi uma publicação que aconteceu em 16 de janeiro de 2026, nós fomos bastante surpreendidos, né, porque foram muitas empresas notificadas para cumprir, então, com o programa Recicla Goiás, da SEMAD, ou, então, apresentar o requerimento de justificativo de não enquadramento, e esse prazo inicial era 13 de fevereiro. A SEMAD deixou até o último dia para atender o nosso pleito, muitos empresários ficaram preocupados, buscaram aí orientações nas suas contabilidades e tudo mais, porque a gente realmente não tinha uma resposta muito positiva. Mas, no dia 12, a SEMAD atendeu o nosso pedido, prorrogou o prazo para 15 de março, e, novamente, a gente ficou aí em cima da SEMAD para ela prorrogar esse prazo novamente, tendo em vista que a gente ainda tinha pleitos que não tinham sido atendidos. E o pleito mais significativo que a SEMAD nos atendeu, já no final de março, foi uma resposta que ela fez através do ofício 1653 de 2026. Todo mundo nos cobra um decreto, uma portaria, um memorando, um ato normativo. Não tem. O que nós temos é o ofício, resposta da SEMAD, e a própria secretária do Meio Ambiente, que fez uma divulgação nas redes sociais da secretaria, informando que prorrogou esse prazo para nós, então, para o cumprimento da logística reversa, que ficou para 29 de maio. Então, o próximo prazo, gente, atenção, cumprimento da logística reversa em 29 de maio. A Federação do Comércio, o Sindimaco e outros sindicatos da nossa base buscaram aí o apoio do IEL, que é o Instituto da FIEG, que é a empresa gestora de reciclagem que a gente recomenda aí que as nossas empresas busquem. Mas a boa notícia que nós temos é que, para o ano de 2026, nós conseguimos algumas exclusões. Entre elas, as empresas que são optantes do Simples Nacional, somente o comércio. Jefferson, se você puder passar para mim os slides, mais uma. Ninguém quer saber o que é. Vamos embora, mais um. Está aqui, através do ofício 1653, ali tem o número do processo da SEMAD, dispensou da regularização no sistema Recicla Goiás as seguintes situações: empresas do Simples Nacional que não sejam fabricantes, que são detentoras de marca de produto, revendem somente produtos de terceiro e que não tenham ali nenhuma no seu KNAI atuação de fabricante. E também empresas que atuam exclusivamente na comercialização de marcas de terceiro, como eu já falei, possuindo ainda sacolas plásticas ou de papel identificado com o nome da empresa que elas revendem. Então, a sacolinha de plástico ela foi dispensada para esse ano de 2026. Então, muito daqueles produtos do autoatendimento, como a dona Irma falou anteriormente aqui, porque o segmento de vocês, ou é a embalagem grande, pronta da fábrica, ou é aquela embalagem de plástico, ali a sacola de plástico. Essa sacola, por enquanto, para 2026, ficou dispensada. As franquias é uma outra situação, mas eu acho que ela quase não entra no segmento de vocês, então não vou nem perder tempo no próximo slide. Mas as empresas que estão no faturamento do Simples Nacional no comércio, para esse ano, elas ficaram aí, se elas não realizam
acondicionamento próprio, mas sim aquilo que já vem, o produto que já vem da fábrica, que eu acho que é a questão dos pisos e outros produtos que vocês já têm, que já vêm da fábrica. Esse pessoal, esse grupo ficou dispensado para 2026, mas não está dispensado de comunicar a SEMAD através de um requerimento, de um formulário de não enquadramento no Recicla Goiás. Então, não deixem de cumprir. E o prazo vai ser reaberto. A gente está em cima da SEMAD para reabrir esse prazo, porque daquelas notificações que saiu 450 páginas no Diário Oficial do dia 16 de janeiro, eles falaram que menos de 1% conseguiu atender até agora. Beleza. Então, assim, quem já cumpriu, está vendo que vamos cumprir. Formulário de não enquadramento. Passa para mim aí, Jefferson, mais um slide. Mais um. Não, volta. Está lá, ó, dispensa operacional. Empresas do comércio de bem, o primeiro quadradinho. Então, são produtos de marcas de terceiro e que não sejam fabricantes. Outras dispensas, sacolas de papel e sacolas de plástico. Documentação exigida, continua sendo obrigado a preencher o formulário de não enquadramento, anexar o espelho do Simples Nacional e uma autodeclaração de que a empresa não exerce atividade de fabricação. Quem já fez, viu que funcionou, vai funcionar para 2026, para 2027 eu não sei, porque o Ministério Público está em cima desse pedido nosso de dispensa, dona Irma. O promotor Juliano não gostou, foi para o conselho do SEMAD, eu estive lá com o Guilherme, a gente tentou mostrar a dificuldade para o comércio, né? Foi muito rápido, eu sei que a lei é de 2010, o decreto é de 2023, mas a gente anoitece e adormece com exigências do poder público o tempo inteiro. Então, eu fico aqui a recomendação para vocês, caso queiram, a orientação que a gente tem, não deixem de cumprir o prazo em 29 de maio. Quem não fez o formulário de enquadramento e está no regime simplificado, a gente está trabalhando e, oportunamente, o Sindimar e a Federação do Comércio estarão divulgando novo prazo para que apresentem esse formulário, mas o prazo para enquadrar no programa ficou para 29 de maio. Então, observem esse prazo, novo prazo de 29 de maio. E a gente continua aqui à disposição de vocês, já furei meu prazo, falei que era 4 minutos, passou 5. Obrigada a todos. Obrigada, doutora. Não, eu vou aproveitar que eu estou com o microfone. Quero falar para a Secretaria de Economia, para os empresários que estão aqui, que eu acho que a Secretaria de Economia, assim, eu militei muitos anos nessa área. Quando eles escutam a gente falar de pedido, eu acho que eles até dão um negócio aqui na cadeira, sabe? Porque essa é uma figura que, para o fisco, é muito estranha, é estranho ao documento operacional. E a gente é muito comum. O comércio lida muito com isso. Eu tiro um pedido, depois eu deixo para emitir o documento, e, na verdade, tanto pedido como recurso em caixa, isso para o cenário do fisco, para o cenário da área fiscal, isso é muito estranho ao universo deles. Tanto que eles têm uma auditoria própria, que é a auditoria do movimento financeiro, que, identificando recurso no caixa que não tenha efetiva operação de saída da mercadoria, isso é problema para nós. Mas isso é para um outro momento que eles não tiverem, que a gente conversa mais. Obrigada, gente. Um grande abraço. Obrigada, doutora. Gente, então, quem não fez a justificativa da logística reversa, por favor, faça. Eu falei, gente, eu vou parar de avisar, porque eu já estava chata já todo dia.